Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia 5 de maio de 2022 e eu tô falando essa data para vocês porque hoje é o dia que o frio chegou com força no Triângulo Mineiro. Nós estamos na cidade de Prata e amanhã, hoje já amanheceu na casa dos 13 graus. Para nós é muito, ainda não é o extremo, mas já é bastante, já nos tira da nossa rotina. Vocês sabem a diferença do fazendeiro com o empreendedor rural? Não estou falando do indivíduo, da pessoa física, estou falando do modo de trabalho, do modo de operar do fazendeiro comparado com o empreendedor rural. Neste vídeo, vou falar aos senhores por que o modo de operar do fazendeiro vai deixar de existir diante desse mercado moderno do agronegócio brasileiro. Nos acompanhe, que creio que conseguirei traçar um raciocínio lógico que ficará bem claro para os senhores ao final deste vídeo. Antes, gostaria de pedir encarecidamente que se inscrevesse nesse nosso canal e nos ajudasse a levar a nossa mensagem a mais pessoas que necessitam dela. Vamos lá. Houve um tempo no nosso país em que existia uma enorme quantidade de terra disponível para exploração. O mercado do agronegócio ele sempre foi um mercado seguro. Sempre foi muito viável quem tem capital, quem tinha dinheiro, investir no agronegócio, por conta da liquidez dos seus produtos. O gado, os grãos, eles têm uma liquidez rápida no mercado. Então, naquele período passado, quando tínhamos excesso de inflação, aplicar o dinheiro na terra e operar, seja na agricultura ou pecuária, era uma maneira segura de fazer crescer o dinheiro e não cair, nas armadilhas das inflações daquele período. Estamos falando de um período bem distante. E nessa época, as terras não tinham tanto valor comercial. Não tinham, infelizmente não tinham. Para nós, nos dias de hoje, é até estranho ouvir certas histórias. Um dos meus avós, ele conta que a minha avó queria ver, tinha um rádio, que via novela, ouvia novela no rádio, não tinha televisão. E para ele comprar um rádio desse, ele deu 10 alqueires de terra em Goiás, numa das regiões mais nobres do nosso estado. E naquele período, tudo bem. Porém, hoje, se a gente olha para trás, é inaceitável. Seria um negócio da China, Então, é inaceitável. Mas tudo bem. O tempo foi passando e essas terras foram sendo fragmentadas, exploradas de maneira inteligente. E hoje elas chegaram num nível de produção extremo. E são terras extremamente valiosas. Nesse período para trás, a pessoa conseguia ter enorme quantidade de terra. Talvez nem ela sabia onde começava e terminava sua propriedade rural. E a maneira de operar nesse período, é o que originou o que nós chamamos do modo fazendeiro. Era uma operação extensiva. Não era necessário muita sabedoria de administração, de gestão de negócios, economias. O que era importante era comprar um monte de vacas e soltar no pasto e deixar que elas se reproduzissem. E em determinado momento, quando tivesse precisando de dinheiro, fechava o que desse, tirava ali o que tivesse no ponto de abate e vendia. E com certeza os lucros eram maravilhosos, porque não tinha custo. O custo, na verdade, era baixíssimo, que era o custo da aquisição da propriedade rural. No mais, não se fazia investimentos. A mão de obra era também quase gratuita, porque naquele período o funcionário ele tinha que produzir seu próprio sustento, então o salário era baixíssimo.
não impactavam na operação. E não só na pecuária, na agricultura também. O modo de exploração da agricultura daquele período era um modo extensivo. Se desmatava grandes áreas com queimadas, iniciava com a queimada, fazia da cinza daquelas madeiras o próprio adubo, né, para fertilizar a terra, e lançava ali grandes lavouras de milho, feijão, arroz. E essas lavouras eram conduzidas manualmente, num sistema bem rústico. E aquilo que excedia do consumo da propriedade era vendido ou comercializado e trocado em outros insumos. Fato é que tanto a agricultura quanto a pecuária davam muito lucro, porque o custo era baixo, o custo de produção era muito baixo e o custo de aquisição de propriedade rural, de terra, também era muito baixo. Temos casos de governos como o do Piauí, creio que o do Mato Grosso também, em determinado período fez campanhas para que migrantes de outros estados, né, que soubessem operar na agricultura e na pecuária, viessem para esses estados e explorassem suas terras. Isso não era dar a terra, era trazer pessoas que fossem ajudar para o desenvolvimento do estado. Hoje no Piauí nós temos grandes polos produtores de grãos já consolidados, e não só no Piauí, no Maranhão, na Bahia. O Mato Grosso não é preciso nem tecer nenhum comentário, todos sabem. Hoje é um dos maiores estados e um dos mais produtivos do nosso país. Enfim, esse modo fazendeiro de operar, ele começou a encontrar alguns obstáculos quando o mercado começou a se modernizar. Com a modernização surgem também as tecnologias. E quando começa a mudar o modo de operar, questões como logística, acessibilidade, tudo isso começa a impactar na produção do agronegócio. E com o advento dos insumos, que auxilia, né, o aceleramento da produção, essa produção também elevou os preços dos custos. Tudo isso impactou de maneira significativa no lucro que o proprietário rural teria ao final das operações. Além do mais, vale ressaltar que os ciclos das operações começaram a ser reduzidos. Nesse sistema extensivo, aceitava-se guardar um boi de 7 anos, 8 anos no pasto. Era o que chamavam de marruco. Então, era aceitável isso. Porque vendia-se apenas quando tinha necessidade financeira, não tinha uma necessidade constante. Agora, na modernidade, já é diferente. Já estamos falando de um boi China, que é o boi 777, boi de 21 meses. Já é um processo bem mais avançado, bem mais acelerado, e essa não é uma exigência qualquer, é a exigência do mercado consumidor. Nas lavouras estamos falando de safra, safrinha e talvez uma terceira, né, aí no meio desse caminho, para poder viabilizar o negócio e dar lucros para o proprietário rural. Com isso, né, falando já do mercado moderno, a necessidade de aperfeiçoamento está aumentando cada dia mais, porque ainda não chegou no fim, e trouxe também uma necessidade de gestão da empresa. Uma fazenda não pode ser vista mais apenas como uma propriedade rural qualquer. Ela é uma empresa e como empresa ela tem que dar lucros. Uma propriedade rural hoje ela tem que dar lucros, porque ela tem um custo de manutenção e um custo de operação extremamente elevado. O produtor rural não pode mais ter o luxo de ter uma propriedade rural apenas por ter e pagar as mãos de obras necessárias para a manutenção dela, operar num sistema extensivo a longo prazo. Talvez, se a pessoa tiver uma outra fonte de renda inesgotável, tudo bem. Mas caso contrário, se quer ter uma fazenda autossustentável, é preciso que ela dê lucros.
E para isso, hoje, a fazenda tem que ser vista como uma empresa. E como uma empresa, ela exige que o seu proprietário tenha uma visão empreendedora. Ele tem que ter não só a visão, mas também uma postura empreendedora. Ele tem que estar alinhado com as novas tendências do mercado e saber muito sobre o mercado consumidor. Porque o lucro vem no final das operações com a venda do produto produzido dentro dessa fazenda. Estamos falando tanto da agricultura quanto da pecuária. É importantíssimo que o proprietário rural avance nos seus conhecimentos rumo ao empreendedorismo. Comprar uma fazenda é um investimento alto nos dias atuais. E esse investimento precisa dar lucros. Porque temos hoje investimentos seguros no mercado financeiro que dá lucro em cima do capital. Então, se o proprietário, se o investidor não quer operar, não faz muita questão, né, de operar visando lucros, ele coloca esse dinheiro no mercado financeiro, num investimento seguro, e esse dinheiro vai dar bastante retorno para ele. Sabemos que a fazenda é diferente, quem investe em terra não erra. No futuro você tem um capital engessado, uma propriedade que vai valorizar cada vez mais. Lembrando mais uma vez que vai valorizar desde que ela esteja produzindo. É neste sentido que o modo de operar do fazendeiro vem perdendo força e deixando de existir cada vez mais. As legislações ambientais também vêm apertando muito os proprietários rurais. Então aquele fazendeiro que queimava grandes áreas de mata, fazia daquela cinza um adubo, que desmatava o quanto queria sem pedir nada para o governo, ele não pode mais fazer isso. O governo fiscaliza e fiscaliza muito, viu? E o governo é muito severo na fiscalização e a repressão é grande, e a repressão ela custa muito. Então uma multa ambiental hoje ela tem um valor muito alto, ela trava todo um patrimônio do investidor, ela impacta bastante. É nesse cenário que o fazendeiro, o modo operar do fazendeiro chegou ao fim. Ele está deixando de existir e ele não faz mais sentido. A modernidade, o mercado moderno, né, o mercado consumidor, o mercado produtor, o agronegócio moderno, ele exige tecnologia, ele exige conhecimentos. As máquinas hoje, as máquinas agrícolas, elas vêm equipadas com tecnologias extremamente de ponta. São GPS, são comandos em inglês, são tipo as máquinas da aviação. Então, como que nós vamos ter uma mão de obra que não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta? Como que nós podemos operar, seja na pecuária, no sistema mais simples que houver da pecuária, como que nós podemos operar com a mão de obra que não tem mais inteligência intelectual para fazer contas, para acompanhar o desenvolvimento de peso de um determinado lote de animal, para identificar através das fezes se esses animais estão necessitando de algum suplemento, se estão passando por alguma questão de saúde. Então hoje tudo está muito sensível, a mão de obra precisa ser modernizada, porém mais do que isso, o proprietário rural precisa desenvolver a mentalidade de empreendedor. Nós da Canário Imóveis Rurais temos essa consciência e tratamos os nossos clientes como investidores. E como investidores eles são de fato empresários. Nós ajudamos na medida do possível, com o nosso conhecimento, investidores a fazerem grandes investimentos no agronegócio, começando pela aquisição de fazendas, e tenho certeza, queremos ajudar esses nossos clientes a obter lucros. Essa é a nossa máxima. Queremos que os nossos clientes façam os investimentos certos e ao final obtenham lucros, sejam no ciclo de operações ou
posteriormente com a venda dessa propriedade rural. Porque também é possível obter lucros comprando uma propriedade num estágio degradado, colocando ela num nível mais elevado de produção, de fertilidade, e com isso valorizando bastante e vendendo e obtendo lucros. São modos diferentes de visualizar essa propriedade, de operar nela para obter lucros, mas não deixa de ser um modo empreendedor. Nós temos consciência disso, estamos em busca de conhecimento e queremos ajudar o nosso cliente em todo momento desse processo. Não é à toa que desenvolvemos um espaço agro e dentro dele temos engenheiros agrônomos, topógrafos, grupos de advogados atuando em parceria conosco para nos auxiliar nesse processo. Sabemos que não é fácil, mas juntos podemos colocar nossas mentes para funcionar e alcançarmos o sucesso. Conte sempre conosco, estamos à disposição de todos. Por hoje era isso. Creio que eu consegui falar bastante sobre o modo de operar do fazendeiro e o modo de operar do empreendedor rural. E falei também um pouco sobre o mercado atual, do agronegócio, e por que o modo de operar do fazendeiro está deixando de existir. Na verdade, está deixando de fazer sentido nesse novo cenário do mercado. Era isso. Forte abraço, sucesso a todos e até a próxima!